Olá, internauta da Jovem Pan Online, uma ótima tarde a você. Hoje a gente conversa com uma cineasta que nasceu em Nova York, foi criada no Brasil, viveu no Rio de Janeiro dos 6 meses aos 17 anos de idade e estudou na França. Ela é uma mulher que se divide entre o solo americano e o solo europeu. E está aqui no Brasil por um motivo muito especial. Ela ganhou uma mostra exclusiva no MIS, que é o Museu de Imagem e do Som, aqui em São Paulo. É a Vivian Ostrovsky. Tudo bem? Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Vivian, você veio do Rio de Janeiro para essa pequena mostra no MIS, que aconteceu ontem, né, domingo, certo, junto com um bate-papo, uma conversa, uma palestra, enfim, e que vai acontecer novamente no dia 18 de novembro. E está voltando para o Rio de Janeiro. Você participou do Festival de Curtas no Rio, é isso? Exato. No Festival de Curta Cinema no Rio, teve a parte, o Ano da França no Brasil. Então, eu fui convidada a participar com os meus filmes. E o material apresentado lá nesse Festival do Rio está também disponível no MIS para quem quiser ter acesso aqui em São Paulo? Exatamente. Vai ter uma programação no dia 18 de novembro, vai ser às 19 horas no MIS e vai ser a mesma programação. Então conta pra gente o que está disponível para o nosso público conhecer, enfim, quem não conhece seu trabalho e para quem conhece, apreciar. Bom, são 6 curta-metragens, que eu só faço curtas, às vezes média, e é um tipo de cinema que a gente não encontra com frequência, não é um cinema de um tipo assim mais artístico, mais marginal, não é um cinema narrativo. Eu venho do Super 8, então tem um lado assim muito intimista e minimalista, porque antigamente eu usava Super 8, hoje em dia já posso usar um telefone celular para fazer um filme. Aliás, eu fiz um que participou numa mostra do Centro Pompidou, em Paris. Foi o primeiro festival de filmes feitos com telefones celulares. E então eu tentei pela primeira vez utilizar e gostei. Então, é um dos filmes apresentados. Os outros são colagens feitas com Super 8, com imagens vídeo. Às vezes eu uso o mini DV, o camescope, Handycam. E às vezes eu uso filmes, fragmentos de filmes já mais conhecidos, filmes de outros cineastas, que eu também gosto muito de pesquisar e de roubar certas imagens de outros filmes e fazer uma espécie de colagem. Inclusive, a gente tem um trecho aí desse filme que ela fez com o telefone celular, daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Sim. Primeiro eu quero saber de você, por que o Brasil é tão importante para esses momentos de criação, para o seu trabalho? A sua raiz aqui no Brasil permanece muito forte? Permanece de mais e mais forte, eu acho. Eu adoro voltar ao Brasil. Eu adoro a música brasileira, a cultura, a arte. Eu acho que é uma cultura extremamente rica que ainda não foi realmente descoberta pelos outros países. Eu sinto muito os Estados Unidos na cultura é muito dominante no planeta inteiro, infelizmente. A Europa também tem a sua importância. E eu acho que eu tive muita sorte em passar a minha infância aqui no Brasil, que não era nem Europa e nem Estados Unidos. E, bom, eu conhecendo bem o Rio, eu adoro o humor carioca, eu adoro a topografia da cidade, o espírito. O que menos me agrada é a violência e o foco também na violência, mas além disso tem tanta coisa a descobrir e a aproveitar que para mim é um luxo estar aqui de volta. Você fala que o que menos te agrada é a violência e o foco na violência, né? A gente tem longas, enfim, filmes que
que vão para o resto do mundo e que mostram a imagem do Brasil justamente como sendo essa, do tráfico, da favela, da violência. Alguns críticos não gostam muito disso. Acho que a gente só sabe valorizar esse lado negativo do nosso país. Você vê assim também? É verdade que, bom, não só em matéria de cinema, é verdade que os filmes, os longa-metragens que passam em festivais e que são vendidos a programadores ou distribuidoras estrangeiras, muitas vezes são sobre a violência. Artigos que saem na mídia, na imprensa, também são principalmente sobre a violência. Bom, de vez em quando tem um artigo, digamos, no New York Times, sai um ótimo artigo sobre a Deborah Coker. Uhum. Aí a gente dá graças a Deus que não é só a violência que se vende, mas eu acho que é uma coisa assim de venda mesmo que atrai. Hoje em dia você assiste a televisão em qualquer parte do mundo, você liga a televisão e imediatamente é uma mulher terrorizada, berrando, ou sendo estrangulada, ou... Quer dizer, é o que vende, né? É o que tá vende, exposto. Infelizmente, não é só no Brasil, é fora e... Esse é um fenômeno mundial? Eu tenho a impressão que sim. Vivian, saindo desse meio bem comercial do cinema, né, esses longas que estão aí, tem gente aqui no Brasil que faz filme também que não fala de violência, não trata dessas questões. Você vê isso fora do Brasil? Isso também chama atenção na Europa, nos Estados Unidos, quando se referem ao Brasil? Chama, mas em certos meios assim bem restritos, porque... Tem muitos filmes assim que passam em festivais, por exemplo. Mas, bom, um festival de cinema dá acesso a um certo público, mas a televisão tem uma repercussão muito maior. E na televisão é mais raro passar esse tipo de matéria também. Bom, a gente está falando da sua relação com o Brasil. A gente tem um trechinho aí do Copacabana Beach. Vamos apresentar para os internautas da Jovem Pan Online e a gente já comenta. Galinha Carijó. O galo tem saudade da galinha Carijó. A minha vizinha também, certa noite gritou, toda a gente acordou. Nervoso, o marido respondeu, cacacacacacará, hoje o galo sou eu e cacacacacará, cacacacacará. O galo tem saudade da galinha Carijó. Da galinha Carijó. O galo de noite cantou e toda a gente quis ver o que aconteceu. Nervoso, o galinho respondeu, cacacacacacará, a galinha morreu, cacacacacará, cacacacacará. O galo tem saudade da galinha Carijó, cacacacacará, cacacacacará. O galo tem saudade da galinha Carijó. O galo de noite cantou, toda a gente quis ver o que ia acontecer. Nervoso, o galinho respondeu, cocococococoró, a galinha morreu, cococococoró, cococococoró. O galo tem saudade da galinha Carijó, cococococoró, cococococoró. O galo tem saudade da galinha Carijó. O galo tem saudade da galinha Carijó. Uma falta perigosa agora na meta do Flamengo, Cantarelli, cruzado na trave direita, grita para a cobrança de barreira. O árbitro Edson Pérez. Vivian, o que é o Copacabana Beach? A gente percebe que a tua arte é muito bem humorada, né? Acho que sim. O Copacabana foi um dos meus primeiros filmes, filmado em Super 8. E foi o seguinte, eu voltei ao Rio depois de uma ausência bastante longa. E me lembrava quando eu ia à praia, sendo criança, o pessoal ia à praia, ficava lá deitado na praia sem se mexer, pegando sol.
às vezes indo à água, mas olhe lá. E voltei, de repente, esse agito total, né? Logo o sol raiava e pronto, já tinha gente no calçadão fazendo ginástica. Então eu achei aquilo incrível e o que eu achei muito engraçado também é que cada um tinha a sua ginástica, seus movimentos assim bem individuais. Aí eu comecei a filmar, na época ainda não tinha tanto perigo de sair com a filmadora, botar num tripé e ficar lá das 5h30 da manhã até, digamos, 9, 10 horas da manhã e me diverti. Então todo dia eu descia com a filmadora e filmava o pessoal e depois comecei a ver o que deu, cortei e deu nisso. E a trilha sonora, por que essa escolha? Eu gosto muito de trabalhar com som, então eu acho que o som é um elemento importantíssimo que para mim tem o mesmo peso que a imagem. Então, eu trabalho tanto na trilha sonora quanto nas imagens. E, na época, eu filmei em Super 8, o que eu filmei não tinha som, era mudo. Então, eu podia acrescentar o som que eu quisesse. Uhum. E eu adorei essa canção da Carmen Miranda, botei a Carmen Miranda porque também era Brasil, né? E o outro elemento que incluí na trilha sonora era a partida de futebol, que era Brasil-Uruguai na época. Uhum. Foi muito falado, muito comentado, e eu gostei do ritmo do locutor e combinava bem para mim com esses movimentos acelerados das pessoas que eu tinha filmado. Locutor brasileiro, claro. Você Claro. se lembra o nome? Não. Não. Você é famosa, Vivian, por carregar sua câmera para tudo quanto é lado, né? Sim. Por onde você anda, você leva a sua câmera, você gosta dessas imagens documentais. Exato. Por que elas são mais interessantes? Olha, cada um tem sua maneira de filmar. Para mim, eu não penso em termos de narração, de contar uma história. Para mim, o que me estimula são situações assim que eu vejo, e a câmera é que nem um caderno onde eu anoto. São anotações visuais. Uhum. Quer dizer, eu vejo um negócio, filmo, nem sei por que eu estou filmando, mas aí eu junto essas imagens e depois de um certo tempo eu me lembro, tinha aquela cena daquela mulher fazendo não sei o quê. Aí eu vejo de novo, isso combina bem com outra coisa, e eu nunca interfiro numa situação. Eu filmo unicamente o que eu vejo e nunca faço uma direção de atores, nunca trabalhei com atores. Eu trabalho em situações de documentário. É um mesmo. olhar à distância. Exato. Sem colocar o dedinho na situação. Exatamente. A sua arte muda quando você cria aqui no Brasil, quando você cria na Europa ou nos Estados Unidos? Dá para diferenciar o que você faz em cada território? É difícil eu dizer, porque eu não sou objetiva, mas eu tenho a impressão que não. Que a maneira de olhar e fazer é a mesma. Eu acho que não. E dá para diferenciar a arte que se faz aqui no Brasil, de uma forma geral, do que se faz na Europa e nos Estados Unidos? Quais são as principais características de cada pedacinho do planeta? E isso é meio difícil dizer, porque é uma questão muito geral. Só em termos de produção, digamos, americana, é tão enorme, você encontra um pouco de tudo. E na produção europeia também. Eu acho que é muito difícil responder isso. Pelo que você está vendo, o Brasil está querendo chegar em que lugar? Bem, cada país quer chegar um pouco adiante, agora com os Jogos Olímpicos ainda mais, né? Então... Você acha positivo os Jogos Olímpicos aqui no Brasil? Eu espero que seja. Eu espero que vão limpar a Baía da Guanabara, que vão aumentar o metrô, porque realmente está precisando.
Seria bom aqui em São Paulo também, né? Porque o trânsito está piorando no Rio e aqui já é bem difícil, complicado. Você acha que a gente tem alguma intenção, a gente, digo, quem faz cinema, de chegar próximo ao que se faz nos Estados Unidos? Bem, eu não acho que o que se faz nos Estados Unidos seja o melhor exemplo também. Eu acho que cinema rumeno, hoje em dia, contribui tanto quanto o cinema americano. O cinema americano tem mais grana, mas não quer dizer que seja melhor qualidade. Quer dizer, de um ponto de vista de produção, valor de produção, etc., que a imagem está limpa, que os atores sejam bons, são super bem pagos, isso sim, mas não quer dizer que o produto final, o filme, seja mais interessante do que um filme iraniano, um filme do Cazaquistão, que foi feito com muito pouco dinheiro. Eu acho pelo contrário. Eu acho que os exemplos são mais filmes que são feitos no Cazaquistão e na Romênia do que nos Estados Unidos. Bom, a gente tem aqui algumas leis de incentivo à cultura também, Sim. né? Que você deve conhecer, Sim. As leis que são Eu conheço federais. mal, mas conheço, aqui no Brasil, e que incentivam de alguma forma, contribuem para que a produção seja realmente efetivada. O que você pensa disso? Como é que o Brasil está, em que está engatinhando ainda? Falta muito? Como é que é feito na Europa, por exemplo? Olha, na Europa tem ajuda do... Eu falo da França, tem bastante ajuda do governo às produções. Nos Estados Unidos a situação já é bem mais difícil, porque não tem tanta. O que eu acho muito importante é ajudar a resgatar filmes que já foram feitos antigamente e preservar os filmes brasileiros já dos anos 60, 70, etc. Eu acho isso importantíssimo e o trabalho de restauração é muito caro. Você é uma batalhadora nesse sentido, né? Sim, sim. Porque eu vejo o valor que isso tem. E tem coisas interessantes, por exemplo, eu tive numa conferência sobre a restauração de filmes e a pessoa mencionou que a pessoa era uma restauradora há pouco tempo em Paris. E ela esteve comentando que a restauração, o vídeo é muito mais frágil do que o filme. O filme já existe há 100 anos e ainda dá para ver produções dos anos 20, cinema mudo. Ainda foi preservado bastante bem. Agora, vídeo já é um meio muito mais frágil. Por exemplo, simplesmente desde os anos 60, quando começaram a filmar com a Sony Portapak, que pesava 1 tonelada, era uma bateria, e era o primeiro vídeo portátil, até hoje, não sei quantos formatos já existiram, de Umatic e Beta, e cada 2 anos ou menos muda o formato. A gente não sabe quanto tempo vai durar um vídeo e nem se vai haver leitores. Cada vez você tem que transformar um vídeo em outra coisa para poder preservar. Quer dizer que complica bastante. Vivian, fora tudo isso, você também é organizadora do Festival de Jerusalém. Eu sou uma das curadoras. Como é que é isso? Como é que é esse trabalho? Como é que funciona? Bem, eu adoro fazer. É um festival internacional, que nem o do Rio ou de São Paulo. E o que eu desenvolvi foi a parte de vanguarda, quer dizer, a intersecção entre cinema e arte. Então, eu, em geral, convido um ou uma artista plástico para apresentar o trabalho. Tem uma exposição em parceria com o museu, que se chama Israel Museum, e passo os filmes na Cinemateca,
que é em conjunto com a Cinemateca de Jerusalém, tem muito êxito. E, por sinal, na Cinemateca de Jerusalém também tem uma semana de cinema brasileiro, que é organizado todo ano e que circula em Israel e parece que tem muito êxito, tem muito público para cinema brasileiro lá. Que bom, então, né? É bom. É. Muito bom. Você veio aqui para o Brasil, tá nos presenteando, aí mostrando seu trabalho no Rio de Janeiro e aqui, como você citou no começo da entrevista, pelo Ano da França no Brasil. Vamos falar um pouquinho dessas interferências Brasil-França, França-Brasil. O que fica de mais forte da França no Brasil e do Brasil na França? Eu acho que os franceses adoram o Brasil. Quando eles vêm, eles se apaixonam e vão morar lá no Rio, em Santa Teresa, né? e fazer uma pousada. Mas, bom, tem as coisas que a gente conhece. A música, em primeiro lugar. Quando se fala em Brasil na França, né? A música, a moda, às vezes, a Havaianas, a caipirinha. E aqui, o que a gente absorve dos franceses? Isso é mais difícil eu dizer, porque eu venho aqui de vez em quando. Não sei, tem a cultura, a arte, filosofia, eu acho que tem muita literatura traduzida também, não é? Então, eu acho que a presença sempre foi muito forte da França no Brasil. Como é que foi o teu encontro ontem no MIS, no Museu da Imagem e do Som? Qual era o perfil das pessoas que estavam lá curtindo o seu trabalho? Como é que foi o bate-papo, as principais dúvidas, questionamentos? Foi muito simpático, porque o pessoal fez perguntas e foi muito informal e uma situação simpática e íntima. Foi bom. Qual é o interesse do brasileiro pelos curtas, de uma forma geral? Assim? É o que dá para ser feito nesse momento? É um experimento para o longa ou não? É uma arte à parte? Para mim não é um cartão de visita ao longa, não. Eu sempre fui contra esse... É um formato que tem sua realidade, que é que nem literatura, como é que se diz? Short stories, as histórias curtas em relação a um romance, um livro. Eu, por exemplo, não tenho intenção alguma em fazer um longa. Eu gosto do formato curta. É que nem uma frase zen, não sei, é uma frase, não é um livro, é um modo de encarar as coisas de uma outra maneira, de uma maneira mais breve. É que nem o Twitter e escrever um texto, ensaio, não é a mesma coisa. Então não é um preparo para o longa, não. Para mim não é. Você nunca pensou em longa? Nunca. Não. Durante toda a sua carreira? Não. Você ganhou dinheiro com cinema? Olha, eu ganhei o suficiente para poder pagar o filme. Agora, olha, eu vendi, por exemplo, para museus, para arquivos, eu vendi para o Centro Pompidou, para o MoMA. Mas quando são essas instituições que têm um nome, eles pagam ainda menos. É mesmo? Então, é mesmo, porque eles dizem, bem, você já tem a honra de fazer parte do acervo do... Então ainda pagam menos. Ou seja, então, já estou te oferecendo uma vitrine. E olhe lá. É o que importa. Infelizmente funciona assim. E você não vivendo de cinema, e trabalhando tanto com cinema, e se dedicando tanto, pesquisando tanto, vive do quê? Não, eu faço programações, eu consigo. Quer dizer, você consegue viver não só criando curtas, não. mas dentro da área, você atua dentro da área. Atuo, sim. De uma certa forma. Sim. Hoje você vive aonde, Vivian? No avião. No ar. No ar. Você se divide entre Paris e Estados Unidos. Você viaja muito. Né? Não só Paris e Estados Unidos, mas a Europa muito. Eu circulo muito em festivais de filme. Tem Berlim, Roterdã,
Cannes, Rio. Eu circulo bastante, então a gente vive... Existe um hoje aqui no Brasil, pelo menos, existe um interesse muito grande por cinema. A gente percebe que muitos jovens, naquela hora da escolha de decidir o futuro, né, a carreira, lá dos seus 17, 18 anos, muitos estão optando por cinema, por esse meio, até pela reviravolta do cinema nacional, pelas possibilidades que se abriram, né? Existe um pré-requisito, uma característica fundamental que o cineasta precisa ter ou desenvolver para se dar bem nesse meio? Outra pergunta difícil. Não, eu acho que não. Eu acho que é bom ser curioso, é bom ser metódico e tem que ter muita determinação, muita paciência. Agora, eu não acho necessário, por exemplo, ir para uma escola de cinema para fazer cinema. O que eu acho necessário e bem necessário é ter uma cultura cinematográfica e ver muitos filmes bons, já dos que precederam os anteriores. Ver bons cineastas e saber o que pode ser um bom filme. Quem são os seus prediletos? O que você gosta de ver? Eu tenho muitos. Tem o Jacques Tati, tem uma série de cineastas soviéticos também. Tem os japoneses, Ozu. Tem um mundo lá fora, Ozu. Tem, entre os franceses, tem o Truffaut. Nossa, tem tantos. Tem o finlandês Aki Kaurismäki, que eu adoro. Tem o Kiarostami, que é iraniano. Mas tem Essas são as suas referências? Em algum momento você se aproxima deles no desenvolvimento da sua arte? Alguns, como o Jacques Tati, acho que sim. Eu sinto que é da mesma família. Agora, não sei. O cineasta é próximo faz parte, o meu tipo de filme faz parte do movimento de cinema experimental em geral, de vanguarda, de trabalhos que não são narrativos, que são mais de associação de ideias. E para mim, as sensações são mais importantes do que o lado intelectual, por exemplo. Essa seria a definição do seu cinema? Você consegue definir o que você faz com uma frase? É um cinema off, na certa, marginal, é claro. Não tem nada a ver com o cinema comercial. E que é um tipo de mosaico, de colagem. Você não precisa procurar uma narração, uma trilha. Você está livre de ler ou de ver o filme como quiser. E por que ele se faz necessário? Não há necessidade alguma de ver filmes. Para mim, sim, mas para o comum dos mortais, acho que não há necessidade. Eu quero agradecer muito a presença da cineasta Vivian Ostrovsky hoje aqui nesse espaço online. Muito obrigada. Agradeço muito, foi um prazer. Novamente no MIS, dia 18 de novembro. Às 19 horas. Às 19 horas, estão todos convidados. Muito obrigada, muito Vivian. Obrigada. Boa viagem. Obrigada. Você, obrigada mais uma vez pela audiência. Continue navegando aqui pela Jovem Pan Online. Jovem Pan Online, Pan Rádio, com imagem. Online.